Boa a todos. Hoje eu queria falar de alguns aspectos do esvaziamento moral do Ocidente, do qual nós já falamos um pouco no vídeo anterior. Esse esvaziamento moral que hoje coloca o Ocidente, teoricamente liberal e democrático, em condições desfavoráveis de enfrentamento com o totalitarismo. Em 1989, com o que parecia ser o triunfo do modelo liberal ocidental, ou seja, democracia liberal e capitalismo, o que aconteceu foi que o Ocidente se esqueceu da dimensão das ideias, da dimensão moral. O Ocidente pensou assim: olha, vencemos a Guerra Fria ao provar basicamente uma superioridade econômica do modelo capitalista sobre o modelo socialista. Então, está ganho, né? Está ganho, agora a questão é administrar essa situação. E o que aconteceu foi que o Ocidente, ou seja, o campo liberal e democrático, abandonou o terreno das ideias aos pensadores totalitários, aqueles que formulam as ideias, portanto, no campo logopolítico, né? Então, o Ocidente viu e enxergou tudo apenas do ponto de vista geopolítico ou econopolítico, como um triunfo do capitalismo, e esqueceu a dimensão moral e das ideias. E essa dimensão foi ocupada por pensamentos totalitários, por ideias totalitárias que hoje estão prevalecendo e que, desde então, enfraquecem de dentro o Ocidente. Né? Então, aquilo que a corrida armamentista soviética contra os Estados Unidos, ou do bloco comunista contra o bloco ocidental, não conseguiu, pela força clássica, ou seja, o desmantelamento do modelo ocidental, está acontecendo pela via das ideias. O erro fundamental do Ocidente, da concepção ocidental, foi imaginar que o capitalismo é suficiente para garantir a liberdade, para garantir a vigência dos valores democráticos, dos valores que o Ocidente defendia. A meu ver, o capitalismo é o único modelo econômico compatível com a liberdade, compatível com a democracia. Mas isso não quer dizer que o capitalismo seja suficiente para garantir a liberdade e garantir a democracia. Então, esse foi o erro do Ocidente desde 1989, achar que basta o capitalismo, basta que o capitalismo se expanda pelo mundo com a globalização e a democracia liberal vai prevalecer. Né? Não é isso que está acontecendo. Né? Então, nós olhamos 30 e poucos anos depois e vemos que das três superpotências mundiais, duas não são liberais, não são democráticas, não são capitalistas, né? Que são a China e a Rússia. Apenas uma é, mais ou menos ainda, liberal e democrática no sentido clássico. Apenas os Estados Unidos preservam ainda um modelo basicamente capitalista de democracia liberal, mas cada vez com amplos setores da sociedade americana não acreditando nesse modelo. Né? Tanto aqueles que se proclamam abertamente socialistas, que gostariam de ver os Estados Unidos como uma economia socialista, que gostariam de implantar o socialismo de diferentes maneiras nos Estados Unidos, quanto aqueles que, não explicitamente, até inconscientemente, sem perceber, no fundo, contestam as bases de uma democracia liberal e de um sistema capitalista. Aqueles que dizem, não, sou a favor da democracia, mas o conceito dele de democracia é uma democracia da exclusão, onde você escolhe quem é sujeito de direitos naquela democracia e quem está excluído do debate ou mesmo excluído da cidadania. Isso é um debate que existe, e falamos um pouco disso também no vídeo anterior, da questão do conceito de cidadania. É um debate que existe não só nos Estados Unidos, existe também na Europa Ocidental, no Canadá, cada vez mais também na América Latina.
Então, é uma nova concepção de democracia, que não é a democracia liberal, essa democracia que exclui, que começa já no primeiro dia dizendo, não, nem todo mundo é cidadão, nem todo mundo tem direito, só quem pensa de determinada maneira. E também pessoas que, sem se dar conta e sem se acharem socialistas, no fundo querem uma economia controlada pelo Estado, seja com base em dogmas aí da teoria do aquecimento global, porque dizem, não, tem que ter economia livre, mas o mundo vai acabar amanhã por causa do aquecimento global, então temos que administrar isso e direcionar toda a economia de uma maneira ou de outra. E pessoas também que querem controlar a economia basicamente através da lacração, né? Que querem dizer, olha, todas as companhias podem competir, mas as companhias têm que obedecer, né, aos dogmas aí do politicamente correto, têm que pagar pedágio para os dogmas do politicamente correto, senão elas não podem competir na economia, né? Então, você vê uma erosão muito clara no Ocidente, sobretudo a partir do centro econômico ainda, o país com a maior economia do Ocidente, que são os Estados Unidos, você vê aí uma erosão desses próprios princípios de democracia liberal e de capitalismo. A origem disso, a raiz disso é aquele esvaziamento moral, aquela renúncia moral do Ocidente, moral do ponto de vista não só da ética, mas do ponto de vista da concepção de mundo, da concepção filosófica, essa renúncia que surge ali no pós-1989. Um dos aspectos mais preocupantes, mais nocivos desse esvaziamento moral do Ocidente é o conceito de que dinheiro não tem cheiro. Esse conceito é extremamente destrutivo para a visão de mundo baseada na liberdade. Quando se diz isso, que o dinheiro não tem cheiro, bom, do ponto de vista das relações internacionais, o que isso leva? Isso leva a você dizer, olha, não importa o modelo de sociedade de um determinado país, de um determinado ator no sistema econômico, né? O que importa é se ele é competitivo e se ele me ajuda nos negócios, e se os meus negócios com ele vão em frente e me beneficiam. Então, não importa se é uma sociedade fechada, se é uma sociedade de modelo totalitário, se é uma sociedade que desrespeita os direitos humanos, se é uma sociedade que desrespeita completamente o princípio da liberdade. Está lá, quero fazer negócio com eles e isso é a única coisa que importa. Nesse mundo, o que acontece? Um crescimento cada vez maior do poder econômico daqueles que ignoram esses princípios que, teoricamente, o Ocidente continua proclamando como seus princípios fundamentais de liberdade, de direitos humanos, etc. E isso às vistas de todos, mas sempre com aquela desculpa, não, mas dinheiro não tem cheiro, precisamos fazer negócios, e assim vai. E esses negócios, incidentalmente, digamos isso, também vão cada vez pior para o Ocidente, porque ao raciocinar com base nesse vazio moral, o que acontece? Se dá uma vantagem para aqueles atores no sistema que não respeitam as regras que dentro do Ocidente são respeitadas. Então, no Ocidente vigora ainda, né, com certas restrições, infelizmente cada vez maiores, a livre concorrência. Nos atores totalitários, isso não vigora. Então, eles têm instrumentos para promover os interesses das suas empresas, para promover os interesses econômicos dos seus países, que no Ocidente não existem. E o Ocidente não é capaz de colocar isso na mesa, de dizer, olha, existem determinadas regras que estão te beneficiando, mas você não está cumprindo, enquanto que eu cumpro e elas me prejudicam, porque só eu estou cumprindo. Então, mesmo do ponto de vista puramente econômico, comercial,
o Ocidente claramente está perdendo a partida para atores que não são liberais nem democráticos, né? Muito especificamente a China. A China já está se tornando a maior economia do mundo, ainda não é quantitativamente a maior economia do mundo, mas já é o grande centro industrial mundial, é o centro das cadeias de produção, é o país que, de certa forma, comanda a economia globalizada. Embora seja, teoricamente, uma economia capitalista, uma economia globalizada que nasceu de um triunfo do capitalismo. Mas, cada ano que passa, os países capitalistas se tornam economicamente menos poderosos frente a um país que não é capitalista, é um país socialista que se beneficia das regras do jogo sem cumpri-las, né? Que se beneficia, digamos, de toda a liberdade de atuação que possui no Ocidente, enquanto que o Ocidente não possui nenhuma liberdade de atuação nesse mercado. Mas mais importante do que essa questão econômica é a questão da ideia, a questão logopolítica, a questão moral que está por trás disso. Então, dinheiro não tem cheiro. Então, tanto faz de onde vêm os investimentos, tanto faz com quem você faz negócios. Já estamos nos habituando, né, com esse tipo de ideias no plano internacional. Mas então eu queria chamar a atenção para a aplicação dessa ideia no plano nacional, no Brasil. Então, quando você diz dinheiro não tem cheiro, quer dizer, olha, tanto faz se o dinheiro é oriundo da corrupção ou se ele é oriundo de um fluxo legal de produção, de competição, né? Você está ali, então alguém te apresenta, olha, isso aqui é dinheiro de propina, aqui tem uma propina, e aqui tem dinheiro oriundo do trabalho. E você fala assim, não, dinheiro não tem cheiro, tanto faz, né? Dinheiro de propina ou dinheiro de trabalho, então vou pegar o dinheiro da propina, porque é mais fácil, né? Dinheiro da propina justamente é o dinheiro que está ali mais fácil. Claro que ele compromete a sua alma, né? E a sua moral. Mas, do ponto de vista amoral, do vazio moral das nossas sociedades, tanto faz. Então, o mais fácil é o dinheiro oriundo da propina, o dinheiro oriundo aí de uma trama de interesses, e não o dinheiro oriundo do trabalho, o dinheiro oriundo da produção dentro de uma economia competitiva. Então, uma sociedade que acredita que dinheiro não tem cheiro é uma sociedade que tolera, promove e cada vez mais celebra a corrupção, celebra a corrupção em suas várias formas. De modo que a mesma lógica do dinheiro não tem cheiro, que preside ao crescimento do poder chinês no mundo e ao decréscimo do poder econômico ocidental, é a mesma lógica que preside ao crescimento, consolidação e eternização, espero que não seja o caso, né? Mas a tendência hoje é essa, a eternização do sistema corrupto brasileiro. Eu acho que em outros países também, né? Então, né, a gente tem que olhar para esse princípio do dinheiro não tem cheiro, não só pela ótica da competição econômica mundial, mas pela lógica do Brasil que nós queremos. Do Brasil que nós queremos que seja livre dessa praga da corrupção que está no centro do sistema político e social brasileiro, cada vez mais. De modo que aquilo que se chama pragmatismo tem como um dos seus pilares a ideia do dinheiro não tem cheiro, vai nos conduzindo para um mundo com cada vez menos liberdade e nos conduzindo para um país, Brasil, com cada vez menos liberdade. Isso tem a ver com algo muito profundo no ser humano, né? Aqui a gente não está tratando simplesmente da economia. E por isso queria voltar a esse tema da logopolítica, que ao tratar e ao tentar visualizar as coisas de uma perspectiva
de ideias, de uma perspectiva de palavra, de como a gente fala, de como a gente pensa nas coisas, introduz uma dimensão mais profunda. Então, acho que isso tem a ver com o seguinte, a pergunta assim, quem é o seu Deus? Né? Acho que todo mundo tem um Deus, mesmo quem é ateu. Então, quem é o seu Deus? O que rege a sua vida? E, para muita gente, tanto que se dizem ateus quanto que se dizem crentes em alguma religião, hoje, no Ocidente, no mundo todo, infelizmente a resposta é assim, olha, meu Deus é o dinheiro. Meu Deus é o dinheiro e o poder, que são, de certa forma, dois aspectos da mesma realidade. Então, isso está no centro da nossa resposta àquilo que vai acontecendo no mundo, né? Ou da resposta de muitas pessoas àquilo que está acontecendo no mundo e de países. Né? Quando o seu Deus é o dinheiro, e quando o seu Deus é o poder que vem do dinheiro, ou o dinheiro que vem do poder, no fundo, você está vivendo num vazio moral. Você está vivendo, ou numa moral invertida, se você quiser. Você está deixando de lado todos os outros aspectos do bem que deveriam ser parte da nossa vida, mas que são ignorados. Né? Não estou dizendo que o dinheiro ou o poder sejam um mal absoluto. Por isso que a gente tem filosofia, por isso que a gente tem toda a discussão ética né, de tantos já milênios no Ocidente, porque não é fácil. Se fosse fácil saber, olha, o bem está aqui e o mal está lá, né, não precisava de filosofia, não precisava de pensamento. Né? Então, praticamente qualquer aspecto da vida ele pode ter aspectos bons, mas também pode ter aspectos ruins. Né? Então, claro, o dinheiro, ele historicamente, ele tem uma função, inclusive, democratizante. Nas épocas onde praticamente não havia circulação de dinheiro, onde isso era muito mais restrito, o que havia? Era basicamente o poder de quem tinha terra, porque a riqueza se dava basicamente pela terra, e isso criava sociedades extremamente rígidas, sem qualquer mobilidade social. A circulação muito mais difundida do dinheiro, a partir do Renascimento, na Europa, sobretudo, ela cria uma sociedade mais permeável, uma sociedade com muito mais mobilidade social, porque agora tudo não depende apenas da terra, outras maneiras de riqueza são, inclusive, mais importantes. A riqueza oriunda do trabalho, portanto, ela pode ser acumulada e trocada de outra maneira com o surgimento e a difusão do dinheiro. O dinheiro tem esse aspecto, de certa forma, democratizante. E a própria concepção de poder, né? O poder não é mal em si mesmo, sempre, em qualquer sociedade sempre existirá algum tipo de poder. A questão é como ele é exercido. Né? Mas o problema, então, está quando você deifica dinheiro e poder, quando você não tem nenhuma outra referência de valores no fundo da sua alma, você tem simplesmente isso, olha, dinheiro, poder, poder, dinheiro. Isso exclui todos os outros bens, né, os bens imateriais, invisíveis, os outros aspectos que poderiam estimular a sua vida, seu trabalho, suas relações sociais. O problema está aí nessa deificação. Que muita gente não admite, porque a maioria das pessoas que tem como Deus o dinheiro, que tem como Deus o poder pelo poder, essas pessoas não admitem que essa seja a sua estrutura de valores. É difícil isso, né? Porque acho que a gente tem naturalmente, a natureza humana, ela tem a tendência de olhar para o bem e claramente a nossa consciência nos mostra que isso aí, né, essa deificação do dinheiro e do poder não corresponde à nossa natureza mais íntima. Então, o que acontece em muitos casos? No fundo, na realidade, o Deus dessa pessoa é o dinheiro e o poder. Mas ela fala, não, que isso, meu Deus é a igualdade social, é a igualdade racial, é a igualdade de gênero,
salvar o planeta da catástrofe climática. Então, tudo isso vira uma espécie de moral substituta, né? Uma moral para a pessoa dizer, não, eu não sou imoral, eu estou aqui, esses são os meus valores, né? Esses são os meus valores. Mas aí chega na hora ali do dinheiro, né? E eu acho que a pessoa, né, esse tipo de pessoa, tende a ir ali para o lado do dinheiro não tem cheiro, bom, estou aqui com esse negócio. Vou aqui para esse lado do dinheiro fácil, do dinheiro da corrupção, do dinheiro teoricamente fácil, né? Porque, no fundo, ele acaba prejudicando seus próprios interesses materiais. Então, é uma grande ilusão, mesmo do ponto de vista unicamente material. Então, se você tem interesse em continuar seguindo os meus vídeos, não se esqueça de se inscrever aqui no canal Logopolítica. E queria lembrar também que eu estou todas as quartas-feiras, às 8 da noite, com o Braz Oscar, no canal do Brasil Sem Medo, no programa Brave News, comentando aí também alguns temas da atualidade internacional. Abraços.